Atos capítulo 9. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Diante do que, prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe disse: Apronta-te, e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos, para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então, Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E, depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: Ora, não é este o homem que, em Jerusalém, buscava destruir aqueles que invocavam um nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade, na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá, contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. E, assim, Saulo permaneceu com eles, e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo, estes procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E, por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número.
Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas, e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então, Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura a ti. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. A visão do centurião crente. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos, o anjo indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço e, compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E, em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro. Sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor. Porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então, os homens lhe comunicaram:
Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou no dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia. E Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandastes chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar: agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e em prática a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra, vos muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro esclarece a igreja. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então, Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido.
Eu estava em oração na cidade de Jope, e, num súbito êxtase, tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas quatro pontas até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida, ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro. Sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor. Pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguidas, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé, no recinto de sua casa, e lhe ordenara: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João, de fato, batizou em água, no entanto, vos sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, para pensar em contrariar a Deus? Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo e, assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante 1 ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Um anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te, depressa.
E, em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era, de fato, real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro. Ele está lá fora, à porta. Todavia, eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas, diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo. Quando, enfim, abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere, e pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido Pedro. Ordenando uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então, a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E, havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. A primeira viagem missionária.